Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, do mesmo jeito que é na terra, é no céu. Deus, Ele lhe deu os dons espirituais e Ele ensina no Pai Nosso que do mesmo jeito que é na terra, é no céu. Quando a Bíblia fala em céu, a Bíblia está falando em mundo espiritual. Há um versículo na Bíblia que diz: o vento sopra onde quer. Você só pode ouvir o seu som, mas você não pode discernir nem da onde vem, nem para onde vai. Então, o que Deus permite que você aprenda? Deus permite que você não pode ver o mundo espiritual, mas você pode discernir. Então você tem os 5 sentidos aqui na Terra: visão, tato, olfato. Nós temos todos os sentidos. Do mesmo jeito, nós temos também no mundo espiritual. É isso que Deus ensina nesse versículo que fala do vento. Então, muitos não acreditam em Deus por não buscar o conhecimento do Espírito Santo. Ou muitos acreditam em Deus, mas não buscam o conhecimento do Espírito Santo. Buscam o conhecimento do mundo espiritual de qualquer fonte. E é sobre isso que eu quero que você aprenda a discernir como Deus ensina na palavra dele. Que existe sim o mundo espiritual. Então, existe da parte de Deus e existe da parte das trevas. Que é isso que quando Deus fala nas trevas, na Bíblia, ele está falando dos espíritos enganosos, que enganam as pessoas aqui na terra. Por isso Deus se refere que o mundo é o jaz do maligno. Então, se você não se agarra com o Espírito Santo para que ele possa mudar o seu entendimento, o que você aprende no mundo, você é enganado. Enganado pelos espíritos que se passam por Deus. E a gente vive achando que já sabe tudo e vai vivendo. Quando você vai para a palavra de Deus, por isso que Deus diz: conheça a verdade e a verdade vos liberta. Porque quando você sabe da verdade, alguém ou algo que se aproxime para lhe mentir, não vai conseguir mais, porque você já entende da verdade. Então, eu escolhi aqui sobre os sentidos, né? Nós temos a audição, o olfato, a visão, o tato e o paladar na vida terrestre. E no mundo espiritual, Deus libera para que você também tenha os sentidos espirituais. Então, esse conteúdo é para as pessoas que acreditam em Deus. Quando você tem a visão espiritual, você costuma ouvir vozes. Então, aproximadamente, quando você é criança, até a adolescência, quem tem esse dom do Espírito, vê os espíritos, mas não sabe discernir. As crianças, às vezes, ela diz: mamãe, eu vi um bicho. Mãe, eu vi um homem ali. E quando você vai olhar, você não está vendo, mas a criança está vendo. Então eu cresci vendo várias experiências espirituais e não sabia nada. Então, quando a gente tem essa visão espiritual, quando a gente conversa com pessoas que não entendem nada da Bíblia, como era que eu era enganada? O meu pai, ele faleceu, eu ainda um bebê.
Então, quando eu comecei a ver vulto, pessoas e até imagens de espíritos, eu falava para minha mãe, como ela é do candomblé, ela dizia que era o falecido meu pai, que ele estava próximo de mim para me proteger. Então, por que eu acreditava? Porque eu sabia dizer como ele era. Eu descrevia ele para ela e ela dizia exatamente é o seu pai. Então, Deus também ensina na Bíblia que os espíritos, eles não se transfiguram como de fato eles são. Então, ele sabe como enganar os nossos olhos. Como você não acreditar em algo que você nunca viu e você está descrevendo a pessoa? Porque eu nunca vi minha avó da parte de pai, mas eu sabia descrever a cor do cabelo, o tom da pele, a estatura do corpo. Então, quando eu falava, isso eu na adolescência. Então, a minha mãe, ela dizia que era o espírito da minha avó ou o espírito do meu pai. Quando eu descrevia a imagem, porque mataram meu pai, eu ainda um bebê. Então, não tem como você não acreditar. Você só entende que é demônio quando você vai para a Bíblia. Então, quando você tem os sentidos da audição, como é que você tem os sentidos da audição? Você ouve vozes. E as vozes é idêntica a vozes de pessoas que você responde naturalmente. Então, você está no quarto e você ouve a voz da sua mãe, a voz do seu pai. Por qual motivo o espírito, ele transfigura, ele emite aquela voz idêntica para que você responda? Por quê? Porque ele não tem autoridade de intervir na sua vida. Você ainda é um adolescente. Então, quando ele chama e você responde, oi, entre. Ali é uma estratégia, porque Deus ensina que a palavra tem poder. Então, quando você cresce sem saber nada, você várias vezes responde essa voz que grita por você, que lhe chama. E muitas vezes você vai na porta atender e não tem ninguém. Mas você ouviu audivelmente uma voz de um conhecido, de um pai, de um irmão, e você respondeu. Ali você está dando legalidade àquele espírito a tomar decisões por você. Porque o sentido do espírito é viver a nossa vida. Nós somos um ser espiritual em uma matéria, por isso que Deus diz, não seja ignorante, busque o conhecimento, para não viver sofrendo, apanhando na terra e não entender o porquê. Quando você busca o conhecimento, Deus começa a entrar e mover os seus sentidos espirituais. Quando você não busca, você acha tudo normal e vai tomando decisões erradas. Decisões no amor, decisões em várias áreas. E com o tempo é que a gente vai aprender por que a minha vida é assim. Porque você não aprendeu as coisas espirituais. Então você vive por conta própria. E por conta própria a gente sofre, a gente toma decisões erradas por esse motivo. Porque a gente vem de uma família e carrega heranças, mal geracionais, tudo isso. Então eu cresci ouvindo vozes e eu respondia. E ali quando eu respondia, eu dava legalidade àquele espírito viver a minha vida, tomar decisões no meu lugar. Eu ia perdendo o meu discernimento, que é o discernimento do Espírito Santo, que é ele que lhe deu a vida. O tato, eu vou falar do cheiro. No cheiro, Deus, ele libera
tem os cheiros bons e os cheiros ruins. Os cheiros ruins que o espírito libera são cheiro de vômito, cheiro de fezes, cheiro de enxofre, cheiro de cigarro. Então, esses cheiros são cheiros ruins. Às vezes você está em um ambiente e sente um cheiro de fezes. Você olha para se você pisou em alguma fezes e você não pisou. Você procura e não sente. Então, aquele ambiente que você entrou e está com cheiro de fezes, tem espíritos que está fazendo moradia ali. É isso que Deus ensina. Os cheiros bons, que também é liberado pelo Espírito Santo, são cheiros de terra, cheiro de flores, cheiro de mirra. No nosso olfato terrestre, eu não sei se você já viu que através do nosso sentido do olfato nos traz sensação boas. Quem já comprou um carro novo, zero, sabe o quanto é prazeroso você entrar em um carro zero. Aquela sensação de plenitude que lhe traz o olfato que tem um carro zero. Então, por isso Deus deixa a gente sentir um cheiro para discernir o que está acontecendo no mundo espiritual e que a gente tem que buscar uma oração diária para que o Espírito Santo se aproxime e revele para você o que está armado no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele domina a nossa vida, a nossa matéria. Por isso é essa necessidade de buscar a Deus diariamente, para que a gente não seja enganado. Então, quando eu vivia no mundo, eu sentia cheiro de fezes, eu sentia o cheiro do cigarro e muitas coisas aconteciam comigo e eu não entendia. No paladar, às vezes você sente cheiro de sangue, o gosto de sangue na boca, onde não tem nada, ferida nenhuma, mas você sente aquele gosto de sangue. Ou um gosto de como se você estivesse doente. Quando um ser humano está doente, a gente muda o nosso paladar na boca. Então é mais ou menos isso. Deus libera o gosto para que você entenda que ali há um espírito de enfermidade. A Bíblia fala sobre o espírito de enfermidade. Em outro conteúdo eu vou explicar para você sobre isso. No tato, a gente consegue discernir o mundo espiritual também no tato, né? Que é o nosso corpo. Então, existe os arrepios, tanto do lado do bem como do lado do mal. Calafrios, né? Jesus foi expulsar um demônio da sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, ela estava apenas com febre. Ela estava acamada com febre quando ele foi lá, orou na sogra de Pedro e a sogra de Pedro ficou boa. E na oração ele disse: retira, demônio. Então veja que a gente tem os calafrios, as doenças, que a gente não, o corpo não tem nada, mas a gente sente os calafrios, as tremuras e um peso no corpo. Tem pessoas que se aproximam da gente e a gente sente aquele peso no corpo. Porque o nosso espírito, o Espírito Santo que mora em você, ele está revelando para você o espírito que mora naquele outro corpo. Por isso que Deus diz
que treva e luz não andam juntos. Porque quando você está próximo de uma pessoa que ela tem muitos espíritos negativos, o corpo dela anda pesado, cheio de negatividade. Então, quando você começa a aprender das coisas espirituais, você começa a sentir. Depois que eu ando com o Espírito Santo, quando eu me aproximo de uma pessoa para conversar, na mesma hora, a minha carne é como se tivesse jogado sal num sapo. Se você jogar sal num sapo, você vê que a carne faz isso, né? Ela treme. Então ali é o tato espiritual. Deus revela para você que anda com o Espírito Santo que aquela outra pessoa, ela anda carregada de espíritos e que precisa que ela busque o Espírito Santo. Então o que acontece? Aquela outra pessoa que não anda com o Espírito Santo, que anda carregada de demônio, ou ela vem como pedra de tropeço na sua vida, ou ela foge de você. Ela se afasta de você. Por quê? Porque o espírito que anda com ela, com aquela outra pessoa, ela sabe que se aproximar de você, ele vai perder a moradia. Porque você vai dar o conhecimento, vai abrir o olho daquela pessoa. Então, ou ela se afasta, diz não gostei dessa pessoa, o espírito não bateu, o santo não bateu. É mais ou menos isso que Deus, ele deixa bem claro na nossa matéria, que o espírito não bateu uma com a outra. Tudo isso são os sentidos espirituais. Quando eu não andava com o Espírito Santo, eu conheci várias pessoas que sabia discernir sobre o espiritual e sabia que eu andava carregada de demônio. E eu sentia exatamente isso. Quando eu via aquela pessoa, eu dizia, eu não fui com a cara da pessoa. Eu não gostei daquela pessoa. Hoje, que eu tenho também o Espírito Santo e Deus fala comigo, a gente somos amigas. Os assuntos são os mesmos, a gente consegue ter uma amizade, porque a gente não se aproxima mais para fazer as coisas que Deus abomina. Então, naquele tempo, quando eu via aquela pessoa, eu fugia da pessoa. Eu que fugia daquela pessoa. Eu dizia que eu não gostei da pessoa e não tinha motivo. Hoje eu entendo como o mundo espiritual é mais real do que aquilo que eu podia acreditar. Uma época, eu passei por um homem, só passei, e eu me senti tão mal, eu não sabia nada de Deus, nada da Bíblia. Eu senti uma aflição dentro de mim. E na época eu lembro que eu pensei que aquele homem, em outra vida, ele tinha me matado. Eu comentei isso com a minha mãe. De tão mal que eu fiquei, só em passar por ele. Só o olhar dele, quando ele me olhou, eu senti aquela aflição. De tanto espírito que ele carregava. Então hoje, com o conhecimento da Bíblia, Deus ensina que a gente só tem direito a uma vida, que o ser humano não reencarna, né? Então a gente aprende que não é aquilo que a gente pensava, e sim os espíritos que dominam aquela matéria, aquela mente que não deixa um ser se aproximar do outro. Então veja que aquele homem estava tão endemoniado que eu senti que aquele homem não prestava. Eu nem cheguei a falar com ele. E olhe que eu também andava com demônio. Mas o demônio dele era tão feroz na vida dele que eu acredito que ele não esteja nem vivo, pelo que eu senti.
que eu acreditei que aquele homem em outra vida tinha me matado. Olha como é grave o mundo espiritual. Então Deus, ele libera os versículos bíblicos para que você busque o conhecimento que o mundo espiritual existe sim, mas não de forma que o ser humano, ele acredita naquilo que ele quer. É isso que Deus, ele revelou para mim quando eu comecei a buscar. O ser humano que não busca o Espírito Santo, ele acredita no que lhe convém, no que ele quer, e ele vai buscando a espiritualidade em fontes erradas e não com o próprio Deus. Por isso que Deus diz na palavra dele: busque a mim, aprendam de mim, que sou o Criador do mundo, e não aprenda com o mundo. Porque essas pessoas que aprendem coisas espirituais com o mundo, Deus já ensina que o mundo é o jaz do maligno. Então as pessoas veem o resultado em religião e não passam nem sequer a acreditar na Bíblia, no Deus que é o Criador das coisas. E vive achando que tudo é normal e tudo é natural, por acreditar na espiritualidade de fontes erradas. Então, por mais que você vá falar para aquela pessoa as verdades bíblicas, ela não aceita. É como se a mente dela tivesse cozinhada. Ela já acredita que o espiritual que ela conhece é o que é a verdade, porque ela foi buscar ali. Então, naquela época, se alguém chegasse para mim e dissesse que os mortos não falavam, eu não ia acreditar. Porque se eu já ouvi, se eu já conversei, se eu vi com o meu olho, como é que eu não ia acreditar? Por isso que é necessário o ser humano ir para a Bíblia. E o ser humano vai aprendendo uns com os outros em religião. Por esse motivo, a guerra de Jesus não foi com Satanás, foi com os próprios religiosos da época, por acreditar que Deus era apenas o dinheiro e que ele não precisava ter esse conhecimento com esse Jesus, e que Jesus era o próprio Satanás desde quando ele tinha poderes e os outros não tinham. Já Deus ensina que ele dá esse poder, que Jesus veio para nos dar esse poder. Porque o poder, ele vem através do conhecimento. O poder do espiritual da gente buscar a cura, o conhecimento, o poder de expulsar demônios através do Espírito Santo. Então, quem não acredita na Bíblia não tem poder nenhum, nem na própria vida, por não acreditar na Bíblia, não acreditar no Espírito Santo. Então, ele vai vivendo de achismo, de aparência, do que ele aprendeu no mundo, e Deus, ele vai perdendo, né, essa área do espiritual do ser humano, achando que Deus é qualquer coisa. Deus é amor. É assim que as pessoas que não querem abandonar o pecado, elas dizem: Deus é amor, mas ela não busca o conhecimento do Espírito Santo. E vai vivendo, buscando apenas o dinheiro, a medicina, e não o conhecimento do Espírito Santo. É sobre isso que Deus, ele ensina. E Deus diz que quando você passa a ser um sábio, tanto você aprende na sua matéria, no seu entendimento, como você aprende na vida das pessoas que você vai vendo, que vai cometendo os pecados. Quais as consequências? Então a gente vê que é mais real do que aquilo que a gente podia acreditar. Por quê? Porque ele vai passar pelo problema, o tolo, ele vai passar pelo problema e não vai aprender. Onde o sábio,
ele vai aprender tanto no discernimento que ele já adquiriu, como conhecimento na vida do outro. Então o sábio sabe por que aquele outro está passando pelaquela situação. Porque ele tem o conhecimento do mundo espiritual. Onde o tolo acha que tudo é normal. Isso não tem nada a ver. Aquilo ali não tem nada a ver. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento do Espírito Santo. Por isso, Deus diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele quer viver pelo desejo da carne. Ele não quer ter obediência pelo Espírito Santo, ele não busca o conhecimento e ele acha tudo normal. Como Deus deu o livre-árbitro, ele vai vivendo da forma dele. E não busca esse discernimento espiritual que Deus ensina. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para que o conteúdo chegue naturalmente e você vá aprendendo cada vez mais que Deus é mais real do que o que você podia acreditar. Quando eu vi na minha matéria, eu totalmente transformada pelo Espírito Santo, das cordas vocais, da adenoide, da asma, do meu cérebro que voltou ao normal, que eu já via que tinha sequelas de 20 anos tomando Rivotril. Eu me arrepiava toda e eu dizia, meu Deus, Deus existe. Porque a gente passa por alguns problemas na vida e de certa forma a gente acredita em Deus sem buscar o conhecimento, então a gente não sabe. Se você não busca o conhecimento, você não sabe se Deus existe. Você acredita que Deus existe, mas ele não consegue se revelar para um ser humano que ele não busca o conhecimento. Porque ele foi quem criou esse livre-árbitro. Então jamais ele vai desrespeitar a ele mesmo, que quem criou todas as regras. E ele diz, né, que a lei é espiritual, mas você é carnal, rendido pelo pecado. Então é muito lindo quando você estuda e aprende que Deus é tão perfeito. Ele é o perfeito, ele quem criou as regras. E é nós que temos que se adequar a essas regras que ele criou. Tá certo? E até o próximo vídeo.